As últimas semanas foram de extremo calor em Porto Alegre. Quem não tem ar-condicionado em casa ou no trabalho teve que apelar para o bom e velho ventilador. Agora, se o ventilador não consegue diminuir a temperatura ambiente, ele simplesmente produz vento, como é que ele consegue produzir na gente a sensação de alívio, nos dá aquela sensação de conforto térmico? Para a gente entender a questão do ventilador, a gente precisa entender o que é temperatura. E para isso eu trouxe esse copo aqui com água. A gente sabe que a água é formada por moléculas de H2O e que essas moléculas estão se movimentando aqui dentro. Elas possuem uma série de movimentos, como o movimento de translação, elas andam de um lado para o outro, elas giram ao redor do próprio eixo, elas vibram. Elas estão, em suma, agitadas, elas possuem agitação. A temperatura nada mais é do que uma medida, um valor atribuído a esse nível de agitação. Por exemplo, na escala Celsius, se eu pegar o meu termômetro aqui e medir a temperatura da água nesse momento, tá? Eu vou ver que a temperatura marcou algo como sendo 40,6 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura ambiente hoje em Porto Alegre. Eu peguei essa água de um galão que estava aqui em cima da pia, então a temperatura da água é 40 graus Celsius, ou seja, foi atribuído a esse nível de agitação que as moléculas se encontram nesse momento o valor de 40 graus Celsius. Acontece que nem todas as moléculas estão no mesmo grau de agitação. Elas estão distribuídas numa série de graus de agitação. Na média, a maioria das moléculas se encontra na temperatura, na agitação correspondente a 40 graus Celsius. Algumas moléculas estão menos agitadas, outras moléculas estão mais agitadas. Essas moléculas que estão mais agitadas, por motivos completamente aleatórios, em algum momento elas conseguem energia o suficiente para escapar, virarem vapor e saírem do líquido. Isso é o processo de vaporização. A água evapora justamente por isso. São moléculas, aquelas poucas moléculas que estão numa agitação maior, que conseguem uma energia, escapam e evaporam. Então, a gente pode pensar também que a vaporização ele é um processo de resfriamento. Por que ele pode ser considerado um processo de resfriamento? Porque a vaporização ela elimina aquelas moléculas que estão mais agitadas e permanecem só as moléculas que estão menos agitadas. Menos agitação significa menos temperatura. A gente também precisa entender, afinal de contas, o que significa passar calor. A gente sabe que a temperatura ideal do corpo humano é algo aí entre 36 e 37 graus Celsius e que o corpo tem uma série de mecanismos para manter a temperatura nesse valor. Um dos mecanismos é pegar a energia que está em excesso no nosso corpo e jogar para o ambiente externo na forma de calor. O calor é um nome que se dá a um processo de troca de energia quando dois corpos estão a temperaturas diferentes. Bom, acontece que o calor ele flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, em dias frios, o meu corpo naturalmente entrega energia para o ambiente. Em dias quentes, esse processo fica dificultado. Por quê? Porque a temperatura do ambiente está muito próxima à temperatura do meu corpo. Quanto mais próxima for as temperaturas, mais difícil vai ser trocar calor. Até o caso limite, em que a temperatura dos corpos, do meu corpo e do ambiente externo, estão iguais, e aí não há troca de calor. Quanto menor é a troca de calor, quanto menor é a liberação de calor pelo meu corpo, maior é a sensação de desconforto que eu tenho. Então isso é passar calor. Passar calor é quando o meu corpo não está conseguindo entregar a energia para o ambiente necessária para manter a temperatura nos 36, 37 graus Celsius. Um dos primeiros sintomas que o corpo manifesta quando a gente passa calor é o suor. Com ele o corpo deposita uma camada de umidade sobre a pele que para evaporar vai precisar tirar energia de algum lugar. Vai pegar justamente do calor que o nosso corpo está querendo entregar para manter os 36, 37 graus Celsius. Agora, como é que o ventilador pode ajudar nesse processo? Lembra lá do copo d'água que estava a uma certa temperatura? Isso quer dizer que a maioria das moléculas estavam numa certa agitação, mas que tinha um grupo de moléculas muito pequeno, numa agitação maior e que de vez em quando uma ou outra conseguia energia para evaporar e escapar do estado líquido. Isso fazia com que a temperatura do líquido diminuísse. No líquido que está sobre a pele acontece a mesma coisa. O ventilador produz uma rajada de ar que carrega embora as moléculas de maior agitação, aumenta a taxa de evaporação. Aumentando a taxa de evaporação, o líquido que está sobre a pele baixa a sua temperatura.
Baixando a sua temperatura, ele vai precisar roubar mais calor do nosso corpo para evaporar. Roubando mais calor, o corpo me indica uma sensação de conforto térmico, porque ele está finalmente perdendo aquele calor que ele precisa perder para manter os 36, 37 graus Celsius. Então é isso. Tem algum comentário, alguma dúvida? Posta aí embaixo que a gente responde. Gostou do vídeo? Dá o teu like e não te esquece de assinar o nosso canal para receber todo o nosso conteúdo. Até a próxima!